Imagine só, um crime chocante abala a Suécia, suspeitos são presos após o assassinato brutal de um ativista que ficou famoso por queimar exemplares do Alcorão. Enquanto isso, na Europa, políticos começam a falar abertamente sobre dividir a Ucrânia como se fosse um bolo, com cada país vizinho querendo sua fatia. Notícias de peso também chegam dos Estados Unidos, com a queda de um jato particular e novas declarações polêmicas de Donald Trump. E não para por aí. O misterioso sumiço do líder checheno Ramzan Kadyrov, que desapareceu por quase 3 semanas, gerou especulações até que ele reapareceu com um vídeo descontraído tomando chá. Mas o que realmente está por trás desses acontecimentos? E como a Rússia enfrenta o que muitos chamam de satanismo global? Se você quer entender os fatos que estão movimentando o mundo, está no lugar certo. Aqui você terá uma análise clara e direta dos principais eventos, sem rodeios. E não esqueça, sua opinião é fundamental. Curta, comente, compartilhe e participe respondendo as perguntas que deixo em cada vídeo. Vamos juntos desvendar o que realmente importa. O caso que está tirando o sono da Suécia envolve o assassinato de um homem em um subúrbio de Gotemburgo. O ativista Rasmus Paludan, conhecido por suas ações polêmicas de queimar o Alcorão, foi morto em um ataque violento. A polícia já prendeu 5 suspeitos, mas ainda não confirmou se os autores do crime estão entre eles. Por enquanto, os detidos permanecem sob custódia enquanto as investigações avançam. O crime ocorreu em meio a um julgamento contra Paludan, acusado de incitar ódio religioso. A sentença, que deveria ser proferida em breve, foi adiada após a morte de um dos réus. Paludan, que chegou à Suécia em 2018 e obteve residência temporária 3 anos depois, ganhou notoriedade global no verão de 2023 ao promover queimas públicas do Alcorão. Suas ações provocaram protestos intensos em países muçulmanos e coincidiram com o momento em que a Suécia buscava ingressar na OTAN. Agora, seu assassinato reacende o debate sobre liberdade de expressão e extremismo. Enquanto isso, o líder checheno Ramzan Kadyrov voltou a aparecer após quase 3 semanas de silêncio. Seu sumiço gerou rumores sobre sua saúde, mas um vídeo divulgado pelo ministro da Política Nacional da Chechênia mostrou Kadyrov tranquilo, tomando chá e desdenhando das especulações. Para aqueles que ficaram preocupados, aqui está a prova de que estou bem, disse ele, ironizando os boatos sobre sua morte. A ausência pública do líder havia levantado suspeitas, mas agora tudo indica que ele estava apenas desconectado. Do outro lado do mundo, um político romeno causou indignação ao sugerir que a Ucrânia não passa de um estado fictício, e que seu território deveria ser dividido entre os países vizinhos. Claudiu Tarziu, candidato ultranacionalista à presidência da Romênia, fez declarações polêmicas sobre a divisão do país, mencionando regiões como a Bucovina do Norte e a Transcarpátia. O mundo está mudando, e as fronteiras também. Se isso acontecer, onde ficaremos nós? Questionou ele, defendendo interesses territoriais históricos. A reação da Ucrânia não tardou. O Ministério das Relações Exteriores classificou as declarações como inaceitáveis e uma afronta à soberania e integridade territorial do país. Essas falas não condizem com as normas internacionais e os valores democráticos, afirmou o porta-voz ucraniano Georgy Tykhy. Ele ainda acusou Tarziu de ecoar a propaganda russa, sugerindo que o político estaria alinhado aos interesses do Kremlin. A Ucrânia busca relações pacíficas e prósperas com seus vizinhos, mas não tolerará ameaças à sua existência, reforçou. A Romênia, por sua vez, reafirmou seu apoio à soberania ucraniana. Em nota oficial, o governo romeno deixou claro que defende a integridade territorial da Ucrânia dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas. Não é a primeira vez que surgem discursos sobre a divisão da Ucrânia. Recentemente, o chefe da inteligência externa russa, Sergei Naryshkin, sugeriu discutir o tema com historiadores de países como Polônia, Hungria e Eslováquia, alegando que essas nações teriam direitos históricos sobre territórios ucranianos. A Ucrânia já havia alertado sobre um suposto plano russo para dividir o país em 3 partes até 2035. Segundo documentos obtidos pela inteligência ucraniana, Moscou planejaria instalar um governo pró-Rússia ou neutro em Kiev, além de anexar regiões do leste e criar um estado fantoche no centro do país. As áreas ocidentais, por sua vez, seriam disputadas por outros países. Você consegue imaginar algo assim? Como seria se seu país fosse dividido por interesses alheios? Pense nisso e compartilhe sua opinião nos comentários. Enquanto isso, analistas alertam que sem o apoio dos Estados Unidos, a Ucrânia poderia ter enfrentado uma derrota militar já em 2022. Um relatório recente indica que sem a ajuda ocidental, as defesas ucranianas teriam entrado em colapso,
permitindo que a Rússia avançasse não apenas sobre Kiev, mas também sobre regiões do oeste do país. A escassez de armamentos teria deixado o exército ucraniano vulnerável a bombardeios massivos, levando a uma possível ocupação de cidades estratégicas. E para fechar, mais uma polêmica envolvendo Donald Trump. O ex-presidente dos Estados Unidos confirmou a morte de mercenários russos em um ataque na Síria, mas as circunstâncias ainda geram dúvidas. Enquanto isso, o mundo acompanha com atenção cada movimento, cada declaração e cada crise que pode definir o futuro de nações inteiras. O que você acha de tudo isso? Sua voz faz a diferença. Participe. E Trump não confirmou diretamente, mas deixou claro: houve algum tipo de contato. Relembrando os fatos, em 29 de janeiro, um avião caiu em Sagirs após colidir com um helicóptero militar dos Estados Unidos. Segundo o presidente americano, o voo transportava uma delegação russa composta por profissionais excepcionais. Uma perda irreparável. Entre as vítimas estavam membros da equipe de patinação artística dos Estados Unidos, incluindo o técnico de origem russa e sua esposa, conforme confirmou Doug Zakip, chefe da Federação Americana de Patinação Artística. Todos os 70 passageiros morreram. Mas o que realmente chama a atenção são as perguntas sem resposta. Por que o acidente aconteceu? O avião seguia uma rota perfeitamente planejada, com condições climáticas ideais e visibilidade total. O helicóptero voava em linha reta, enquanto as luzes da aeronave estavam acesas. Por que o piloto do helicóptero não subiu, não desceu ou não desviou? Por que a torre de controle simplesmente perguntou se eles viam o avião, em vez de dar instruções claras? Uma tragédia que, ao que tudo indica, poderia ter sido evitada. E você, o que acha dessa catástrofe? As dúvidas são muitas e sua opinião importa. Compartilhe nos comentários. Enquanto isso, na Rússia, um novo projeto de lei promete abalar o debate público. A Duma estatal está prestes a apresentar uma proposta para proibir legalmente o satanismo no país. Nikolai Burliael, primeiro vice-presidente do Comitê de Desenvolvimento da Sociedade Civil, anunciou que o texto será submetido em breve, possivelmente já na próxima semana. Segundo ele, o satanismo representa uma ameaça direta à identidade nacional, promovendo divisões e recrutando jovens nas redes sociais. A justificativa é clara: seitas e movimentos satânicos internacionais estariam atuando ativamente em território russo, minando valores e corrompendo a juventude. Mas até que ponto essa medida é necessária? Você já se deparou com manifestações do satanismo no seu dia a dia? Conte suas experiências, queremos ouvir sua voz. Agradeço por chegar até aqui. Se você acompanhou até o final, sabe o quanto sua participação é valiosa. Um like, um comentário e, claro, a sua inscrição fazem toda a diferença para que possamos continuar trazendo as notícias que realmente importam. Seu apoio nos ajuda a crescer e a manter você informado. Até a próxima!